Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, o que tem de gente perguntando sobre se realmente esses R$400 continuará sendo pago ou não está no gibi. Você que tem essa dúvida, acompanhe esse vídeo, porque eu vou deixar bem claro que isso vai depender exclusivamente desse aqui, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Se o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolver pautar, terça-feira, dia 26, a gente vai saber toda essa definição. Durante a entrevista, ele falou sobre vários pontos, ele foi questionado. Então, você que está na dúvida, Alex, esses R$400 não é para ir até dezembro? É para ir até dezembro. Mas por que essa medida provisória vale até o dia 16 de maio? Porque toda medida provisória precisa de um visto, de uma avaliação do Congresso, especialmente da Câmara dos Deputados Federais. Se não houver essa aprovação, esse visto, essa medida provisória caduca, vence o prazo. Então, há uma situação em que a gente precisa estar acompanhando. Ô Alex, aqueles adiamentos que aconteceram com o Auxílio Brasil, com o debate, com a pauta que deveria ser debatido, resolvido, por que foi adiado? Bem, segundo o presidente da Câmara e alguns técnicos, dizem que houve outras votações paralelas, por exemplo, como a aprovação da internet gratuita para os alunos da rede pública e outras votações. Por isso que estão levando isso, né? Tá havendo esse adiamento. Mas será que realmente o motivo é esse? Preste atenção para você entender a situação. Alguns parlamentares, principalmente parlamentares da oposição, estão falando que vai ser aprovado sim. Por exemplo, esse aí que você está vendo, ele é o Marcelo Aro. O Marcelo Aro, ele já vem falando que vai passar sim esse auxílio de R$600. Ele vem falando sim que ele e outros da oposição vão aprovar sim o Auxílio Brasil. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele falou em vários momentos, foi questionado. Só para você entender, acompanhe aí parte da entrevista. Preste atenção o que foi que ele falou sobre essa questão, sobre essa situação. Arthur, tem condição desse Auxílio Brasil ser aprovado para R$600 na próxima terça-feira? Escuta aí qual foi a resposta que ele deu. Preste atenção. Mas você acha que tem risco de aumentar, por exemplo, de mudar o valor? Porque isso aconteceu na primeira vez que foi votado, né? Que era 200, o Congresso aumentou para 500 e o governo acabou levando para 600. Você acha que tem esse risco? Risco sempre tem, né? Você não pode... Nós não fizemos reunião sobre isso, nós não discutimos ainda esse assunto. É um valor que já está sendo pago já há 3 ou 4 meses, né? E, por certo, nós vamos chegar num bom termo. Eu espero que tenhamos responsabilidade sobre isso. Presidente, sobre as comissões, não sei se o senhor já... Pois é, como você está acompanhando, né, a entrevista ele dando, ele também tocou num assunto importante, que foi justamente sobre essa situação. Acompanhe, preste atenção. Ela é uma votação que ela vai ser, como tem sido aqui, disputada na possibilidade da polarização da esquerda e da direita, né? Acima de tudo, a gente tem que ter responsabilidade. O Renda Brasil ele já veio inovando, ele saiu de uma média de 90 para 400 e de um teto de 180 para 852. Então, acho que já é um número bastante significativo, não do tamanho que a população que está sofrendo muito com a alta das commodities, que é mundial, com a inflação que é mundial, com o preço dos combustíveis que é mundial, né, merecem, mas a gente tem que sempre prezar pelo possível, né? De vez em quando o Congresso não pesa a mão direito sobre as contas públicas, ele desequilibra. Vai ser tratada com toda a responsabilidade, com debate claro no plenário das possibilidades de se manter o texto ou de se alterar no que o plenário e a maioria dos deputados acham que é conveniente, e senadores. Pois é, como você está acompanhando, né? Você está acompanhando a entrevista, falando sobre a situação do futuro do Auxílio Brasil, e aí é que fica a dúvida no ar. Preste atenção para você entender. Ele falou que é uma questão de polos, questão política. Nesse momento, o futuro dos R$400, R$500, R$600, até mesmo uma queda para voltar para R$224, tudo isso é uma briga política, é esquerda versus direita. E aí vem o questionamento, por que a população fica tensa, preocupada? Deve se preocupar? Vocês estão entendendo a situação, a dificuldade? R$400 era para ser pago até dezembro. O projeto foi isso. Só que agora a oposição quer aprovar para R$500 ou R$600. E o governo
está pressionado porque sabe que se bater em pauta, se for pautado no Congresso terça-feira ou em outra data, pode ser aprovado. Pode ser aprovado R$600. E agora, o que é que está gerando? Tensão e expectativa. Bem, é o seguinte, o Auxílio Brasil de R$400 realmente está com seus dias contados, sendo pautado vai ser R$600. O relator do projeto que cria o Auxílio Brasil, o deputado federal Marcelo Aro, que é de Minas Gerais, disse em entrevista que os valores do Auxílio Brasil vão se tornar permanentes, sim. E ele falou, deixou bem claro, palavras dele, nós precisamos fazer isso, votar o auxílio permanente, para que o benefício não dependa apenas de boa vontade dos políticos. Quem disse isso foi esse parlamentar aqui. Ele deixou bem claro que vai votar, vai sim. E aí é que está gerando muita tensão e expectativa, não só ele, como outros vários parlamentares da base, da oposição. E ele continuou falando o seguinte, o próximo governo, seja ele qual for, Bolsonaro, Lula, André Janones, Ciro Gomes, enfim, o próximo governo, seja ele qual for, poderá simplesmente dizer que tem outras prioridades e acabar com o programa. Palavras do próprio Marcelo Aro. Por isso é uma dúvida que a própria oposição, a oposição quer aumentar para R$600. O Alex, quer dizer que a oposição é boazinha, quer ajudar a população? Não, não é que a oposição é boazinha, que quer ajudar a população. Entenda, o interesse da oposição é aprovar para R$600, é aprovar o 13º do Auxílio Brasil, é aprovar a cota dupla para as mães-chefes, para ficar o dobro pagando no mínimo, o dobro, se for 400, 800, se for 500 mil, se for R$600, passaria para R$1.200. Quer fazer esse auxílio permanente para 2022, 2023, 2024, é isso aqui. A oposição quer isso, não é que a oposição é boazinha, não, a oposição quer fazer isso, sabe para quê? Aprovando, batendo em pauta, jogar essa responsabilidade para o presidente Bolsonaro. E o próprio presidente Arthur vem dizendo, a gente tem que aprovar com responsabilidade, a gente quer um aumento maior, só que tem que estar dentro lá dos critérios, ou seja, que tem verba para isso, a gente nem discute isso. A gente quer que seja 600, 1.200 as mães-chefes, Pelo menos esse é o ponto que o governo vem dizendo. Está no vermelho. Está no vermelho. Se aprovar se chegar em pauta, se for pautado, a oposição pode vencer esse duelo. Sabe por que pode vencer? Entenda, a maioria dos parlamentares é do lado do presidente Bolsonaro. Só que se for pautado, estamos no ano político. E aí a própria base de aliados do presidente Bolsonaro vai precisar de votos, do apoio da população. E aí vão fazer o quê? Campanhas contra. Olha aí, a população, vocês estão vendo que os parlamentares tiveram a chance de aprovar um auxílio de 600, cota dupla de 1.200 para as mães-chefes, e não aprovaram. E vão dizer os nomes desses deputados que vão votar contra, caso seja pautado. E a oposição quer isso. Quer jogar a responsabilidade para quem? Para o presidente Bolsonaro. E a própria base de aliados do presidente sabe que, se for pautado esse projeto para ser votado, eles vão ter que votar a favor do povo. Porque se votar contra, cada estado, quem faz oposição em cada estado vai dizer, olha aí, os parlamentares que votaram contra o povo, que não quis aprovar. E eles sabem disso, por isso que eles têm medo. Se for pautado, vão ter que votar a favor do povo, vocês vão ter que aumentar para 600, as mães cota dupla 1.200, Auxílio Brasil, tudo isso está em pauta. Por isso que eles estão caducando, estão querendo fazer com que caduque essa lei, que vá até o dia 16 de maio e não seja votado. Por isso que já tivemos 6, 7 vezes adiados. Você está entendendo o processo, a situação? Essa é a preocupação do governo. O governo está preocupado com isso. Deveriam ter definido isso bem antes. Agora a oposição quer usar isso aí como artimanha. Olha aí, a gente aprovou o auxílio de 600, jogou 1.200 para os mães-chefes, 13º, tudo bonitinho. Nós somos bonzinhos, a oposição. E a situação é que vai ter que resolver essa parada. E a situação vai ser o quê? Vai jogar para o presidente Bolsonaro. O presidente, aprovaram e agora? E o ministro Paulo Guedes disse, a gente não tem dinheiro para pagar essa verba, pelo menos essa é a desculpa. Se tem dinheiro ou não tem dinheiro, eu não estou discutindo essa questão. Aí se o presidente vai ter que fazer o quê? Vai ter que aprovar, porque se não aprovar vai perder voto. Se o Congresso aprovar os 600 e chegando aí para o presidente sancionar, aprovar, ele vai ter que sancionar. Se ele vetar, aí vai perder voto com força nessa campanha eleitoral. Por isso que o governo está preocupadíssimo em não querer pautar, por isso que estão adiando. Essa é a situação, é a leitura que os técnicos estão fazendo. Vocês estão entendendo aí?
O Arthur Lira falou também sobre essa questão, tocou nesse ponto aí. E a gente, lógico, fica pensando, puxa vida, não é só aprovar e pronto? Para lá, mais um ponto em que o deputado federal, presidente, ele que é responsável se vai pautar ou não essa situação essa semana. Acompanhe o que foi que ele disse. Me reportei ao presidente Pacheco para ele pedir a solicitação dos membros da Comissão Mista de Orçamento para que a gente possa instalar a comissão já desse ano. Ele me disse que iria fazer e a LDO só começa a tramitar depois de instalada a CMO. Né? Então nós vamos esperar para que já está no prazo, a comissão do ano passado já venceu, a gente possa indicar os membros, o presidente esse ano será da Câmara, o relator do Senado e a gente ter o resto dos membros da comissão instalada. Salário mínimo de R$ 1.294 é a previsão para 2023. Presidente, como que o senhor vê isso? Talvez não tenha um ganho real a respeito do novo aumento? Não tem nada de oficial ainda, nós não fomos comunicados, não tem nenhum projeto que diga respeito a isso. Então nós vamos esperar, falar de perspectiva sempre é muito ruim. Especulação há tempo, o salário mínimo desse ano está vigente, vamos esperar como é que se comportam a inflação e todas as situações que a gente ainda vai se debruçar nesse primeiro semestre para ter uma perspectiva da economia para o segundo semestre e aí influenciar no valor, na remuneração ou na correção do mínimo. MP do Auxílio Brasil, presidente? Vai ser pautada. Auxílio Brasil. Não, Auxílio ainda não Brasil. decidi, não, mas vai ser pautada, acho que na próxima semana. Essas 2 semanas foram 2 semanas muito corridas, né? Estou tendo a oportunidade de chegar na Câmara agora, tem ali infinidade de deputados ainda para atender e na próxima semana a gente deve estar votando ou encaminhando os relatores dessas medidas. De voltar ao PL 2630, a urgência, o mérito ainda? Não, isso aí a gente está conversando com os deputados. Algumas notícias que ocorreram depois da votação da urgência fizeram com que alguns reflitam. Na realidade, alguns deputados têm a preocupação realmente com a parte financeira do texto, a monetização das redes, né, como é que a gente pode chamar, dos aplicativos. E isso pode ser resolvido muito facilmente. Eu sempre sou daquela versão que é trabalhar contra as versões, né, esclarecer os textos e a gente chegar num bom termo que ajude a gente ter um mínimo de conforto nesta área que é bastante polêmica, né? Então, se a gente for caminhando, vocês estão acompanhando todas as notícias que saíram aí nos jornais, as polêmicas sobre isso. Não adianta fazer polarização nem fulanizar. A gente tem que ter, na minha opinião, continua igual, é discutir a matéria, resolver os textos possíveis e colocar para votar se tiver número. Se não tiver número, vai acontecer do mesmo jeito. Pois é, como você está acompanhando aí, né, durante essa entrevista, ele deixou bem claro sobre a questão de pauta, foi tocado sobre o assunto, o Auxílio Brasil realmente dessa vez vai ser pautado, ele confirmou que sim, depende dele. O futuro do Auxílio Brasil depende do presidente Arthur Lira. Se for pautado, a Câmara dos Deputados, segundo a oposição, vai aprovar e vão colocar um valor lá em cima. Permanência dos 400, eles querem 500 ou 600 reais. 500 ou 600 reais. A oposição vai apresentar todas aquelas emendas, inclusive as cotas duplas da mãe-chefe. É isso que vai acontecer. Agora, se o parlamentar, o deputado federal Arthur Lira, não pautar, a gente corre um sério risco disso aí for levado aí, né, a banho-maria, né, levando aí até 16 de maio para ser caducado. E isso a gente já viu esse filme. Em março de 2020, o antigo presidente, o Rodrigo Maia, ele deixou acontecer isso também, que foi a situação do 13º, do auxílio que era do Bolsa Família, e a gente estava cobrando, muita gente na expectativa e terminou caducando a lei, até o dia 25 de março, porque o auxílio, o Bolsa Família na época ia ter direito a 13º, ia ser aprovado para todos os beneficiários ter direito a todos os anos, e não deixaram colocar em pauta, né? Simplesmente não foi pautado, terminou caducando. Agora é a mesma coisa com o futuro do Auxílio Brasil. Se for pautado essa semana, a oposição garante que vai aprovar, e aí vai jogar essa bomba para o presidente Bolsonaro decidir. Se não for pautado, aí vai existir essa situação. Quanto será? E aí corre um sério risco
de caducar. O Alex, se caducar não for votado, o que acontece? Cai para R$ 224. Ó, se não for debatido até o dia 16 de maio, o valor do Auxílio Brasil cai para R$ 224. Aí, alguns comentaristas dizem, se isso acontecer, o presidente vai e sanciona um decreto, outro na medida provisória, para continuar pagando o benefício extraordinário de 400. E aí, corria o risco, tiraria de letra, né, a questão de aumento. Ou seja, ele não daria aumento de 600, não aprovaria 13º, as cotas do cruzamento, ficaria tudo arquivado novamente. Então, essa é a situação. Se não for votado, eles vão querer caducar até o dia 16 de maio. Quando passar o dia 16 de maio, o valor do Auxílio Brasil cai para 224, e aí o presidente, no outro dia, lá para o dia 17, 18 de maio, vai assinar um decreto, uma medida provisória, para continuar pagando benefícios por mais um período, ou seja, os R$ 400. Entendeu a jogada? E é isso que seria cota dupla das mães-chefes, 13º do Auxílio Brasil, valor permanente para 2022, 2023, o aumento para R$ 500 ou R$ 600, essa é a situação. Então você que acompanhou o vídeo, agora dá a tua opinião sobre isso. O que é que você acha? O que é que vai acontecer? Pautado? Será pautado essa semana ou não? É importante você dar a sua opinião agora, tá bom? Ó, não esquece de dar o joinha, de dar o like, faz isso, dá essa moralzinha. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Eu tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. É uma semana importantíssima, é o futuro do Auxílio Brasil, os valores que está em jogo, e a gente precisa ficar de olhos abertos. Quem vai votar a favor se for pautado? Quem vai votar contra? O que é que vai acontecer? Tudo isso a gente precisa estar acompanhando de perto, tá certo? Então, de olho em Brasília, não esquece, eu quero saber a sua opinião, dá a sua opinião aqui, tá? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.